em nome de Jesus. Amém. Amém, pode sentar. Pastor Adelso, por favor. Vamos receber o pastor Adelso com carinho? Eu não vou falar nada dele não, ele já veio aqui na nossa igreja e ele mesmo vai se apresentar. É um pastor conhecido nosso lá da igreja Lagoinha. As crianças podem sair também, por favor, a salinha lá para o culto de vocês. E eu vou pedir que a Úrsula, por favor, a pastora Úrsula, por favor, aqui. Normalmente o pessoal só conhece o pastor, né? A esposa do pastor Adelso, ela tem nome, é pastora também, pastora Úrsula também. Eu peço a você para que ore pelo seu marido, tá bom? Pai, nós queremos te render graça essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que essa noite possa, Senhor, ter um mover especial, Senhor. Não pela presença do pastor Adelso e a família dele nessa igreja, mas porque a palavra vai ser ministrada através dele, Senhor, e a palavra vem direto do céu. Então nós abençoamos o preletor dessa noite, Pai, para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. Que ele seja usado. Amém. Amém. Depois de uma oração dessa, não tem como dar errado não, né, irmãos? Amém? Quem está feliz aí, gente? Todo mundo bem com Jesus? Sou o pastor Adelso, é uma alegria estar aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar, porque a palavra dele sempre fala com quem quer ouvir, amém? Vamos direto para a palavra, abra sua Bíblia em Daniel 9. Vamos só ficar de pé para a gente reverenciar a palavra de pé, para a gente ler a palavra, todos de pé, por favor. Amém. Você que não trouxe a Bíblia, tem que carregar a Bíblia, hein, gente? Eu adoro a tecnologia, mas o papel também é muito bom, que você rabisca. A gente está perdendo, né, a prática de carregar a Bíblia. Eu gosto de carregar, nada contra quem carrega no celular, eu também carrego. Mas a Bíblia é bom, que você escreve, anota, ela fica toda amassadinha assim, assim. A gente está perdendo o hábito de algumas coisas, e eu não abro mão do meu papelzinho. Amém? Mas respeito você também, fica tranquilo. E diz assim: Dário, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe súplicas. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso, Tu guarda a aliança que fizeste com os que te amam e te obedecem, e aos Teus mandamentos sempre lhes dá provas do Teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra Ti. Desobedecemos as Suas leis e os Teus mandamentos. Não demos atenção aos Teus servos, os profetas, que falaram em Teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados. Sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha, nós, o Teu povo, tanto os que vêm de Judeia e em Jerusalém, com os que espalhaste pelos países de perto e de longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra Ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós pecamos contra Ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Mas Tu tem misericórdia, Tu és misericordioso e está pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra Ti. Desobedecemos as Tuas ordens, ó Senhor nosso Deus, e não seguimos as leis que nos destes por meio do Teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os Seus mandamentos e não obedeceu às Tuas ordens. Pecamos contra Ti e por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritos nas leis de Moisés, servo de Deus. Tu cumpristes as ameaças que fizeste contra nós e contra os nossos líderes e nos castigaste duramente. Nunca, em lugar nenhum, houve uma desgraça tão grande com as que caiu sobre Jerusalém. Isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado
para seguir a tua verdade. Não fizemos nada para agradar o Senhor, nosso Deus. Portanto, tu, ó Senhor, preparaste esse castigo e fizeste cair sobre nós. Tu és Senhor, nosso Deus. Tu és justo em tudo que fazes. E nós temos dado atenção à tua ordem. Ó Senhor, nosso Deus, tu mostraste o teu grande poder quando tiraste o povo do Egito. E a fama que ganhaste, como isso continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito o mal. Deus, fala conosco nessa noite. Abra o nosso entendimento, que nós possamos sair daqui desse culto. É um culto de libertação. Que delícia, Senhor. As igrejas estão acabando com os cultos de libertação. Antigamente a gente via sexta, terça, e hoje, a cada dia que passa, só diminui. E se nós entendermos o poder que há num culto direcionado para essa área, como isso é importante para a igreja. Eu quero te louvar por essa igreja, pelo pastor Francisco, pela sua esposa, por permanecer um culto que se preocupa com a vida espiritual das pessoas. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar? Gente, nessa noite, eu quero ser bem breve, objetivo, e também é óbvio que a direção aqui é a palavra de Deus. Mas a libertação acontece também debaixo de experiências que você vive. Eu estou na minha igreja há 28 anos e há 20 anos eu trabalho com libertação. E eu confesso que eu não sei quase que nada ainda, porque libertação você aprende todos os dias, você vive a libertação, todos os dias você aprende algumas coisas. E eu gosto muito dessa história, porque o tema dessa mensagem hoje, pode colocar para mim, por favor? O cartaz que eu passei para a mídia aí. Fala comigo, o que está escondido, o que está guardado embaixo do seu tapete? Fala para o seu vizinho aí, tem alguma coisa escondida debaixo do tapete? Nós vamos resolver hoje. Amém? Presta atenção, o que está acontecendo aqui agora? Você conseguiu entender o que está acontecendo? Aqui está faltando 2 anos para o cativeiro da Babilônia. E quando você começa a ler a palavra está dizendo que Daniel teve acesso aos livros sagrados. Se você começar a ler o texto, está entendendo aqui, ó. No primeiro ano de seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados. Eu não sei se você sabe, mas Daniel chegou na Babilônia para ser um jovem do exército da Babilônia, 14 anos. 12, 14 anos que você já se alistava para o exército. Nós estamos falando aqui de quase 70 anos, 68 anos, faltava 2 anos para o cativeiro. Então nós estamos aqui mais ou menos com Daniel com 80 anos de idade. E com 80 anos de idade agora ele começa a ter uma percepção espiritual. Porque o povo continuava pecando, não tinha se arrependido. E ele estava entendendo que pela falta de comprometimento do povo, Deus poderia continuar pesando a mão sobre o povo. E Daniel começa a estudar. E Daniel, a gente lê as histórias de Daniel, a gente fala assim, nossa, Daniel era líder da província. Não, irmão, Daniel era escravo. Escravo. E pior, perdeu o direito ainda de ser pai, perdeu o direito de ter uma vida normal, porque Daniel era eunuco, castrado. E Daniel então começa a estudar as escrituras, e quando ele começa a estudar, ele começa a entender que ele está pagando uma conta que não é dele. Consegue compreender isso? Daniel é escravo, chega na Babilônia como escravo, se torna eunuco, se torna um servo do rei, perde toda a sua vida, perde toda a sua história para servir ao rei, mas escravo, ele se destaca, cheio da unção, cheio do poder, mas escravo. E no final da sua vida, Daniel, maduro e entendido das coisas espirituais, todos nós sabemos que Daniel era um menino diferenciado, e ele começa a ler os livros e fala assim, peraí, eu estou pagando uma conta aqui que não é minha. Eu estou pagando uma conta aqui que os meus pais erraram, e agora eu estou colhendo um fruto que não tem nada a ver com o que eu fiz, porque eu não desobedeci a Deus, eu não falhei com Deus, mas estou pagando um preço caro por isso, de ser escravo a minha vida inteira. E quando a gente lê um pouquinho da Bíblia, a gente entende algumas coisas. Números 14, 18 diz que eu sou o Senhor, tenho paciência e compaixão, eu perdoo a maldade, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que os castigos dos pecados dos pais
caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos e os trisnetos. Conseguem compreender isso? Que uma consequência que você gera na terra hoje, ok? Se você gera algo na terra de pecado, e isso não é confessado, o que pode acontecer? Essas iniquidades podem alcançar o seu filho, pode alcançar o seu neto, e pode alcançar o seu bisneto. Pastor, depois de 4 anos acaba? Não, se não confessar, mais 4 anos. Se não confessar, mais 4 anos. E aí a gente não entende por que a gente está na igreja e áreas da nossa vida estão destruídas. Gálatas 6, o apóstolo Paulo foi um dos caras que mais falou do mundo espiritual, né? Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno a gente vai o quê? Colher. Porém, se plantarmos no terreno do Espírito, desse terreno eu vou colher vida eterna. Romanos 8,17 diz o quê? Ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que está dizendo? Quando alguém não está em Cristo, quando você está fora de Cristo, o que você vai colher? Vícios, violências, idolatria, opressão espiritual. Mas quando eu estou em Cristo, eu vou herdar o quê? Os princípios de Cristo. A bênção, o favor, a libertação. Ciclos de maldição são quebrados quando eu estou em Cristo. Então é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Quando você vai no médico, quem aqui já foi no médico? E o médico nem crente é, quem já foi? E você entendeu que ele trabalha, você já viu que todo médico trabalha com libertação? Quem já viu isso? Todo médico é um libertador. Quem aqui chegou no médico? Você chegou no médico, ele virou para você e falou assim, seu pai já teve diabetes? Sua mãe já teve isso? Por que o médico está te perguntando isso? Por quê? Porque ele entende que doenças passam para a próxima geração. Às vezes você nasceu saudável, mas pela sua negligência, né? Com a sua saúde, com o tempo do Espírito Santo, você contraiu um diabetes. E aí o que você pode fazer com a sua geração? A mãe pode passar ou não pode passar o diabetes para o filho? Eu estava até estudando esses dias agora, nos Estados Unidos. Eu gosto muito dos estudos que eles fazem lá na faculdade de Harvard. E eles fizeram estudos agora, até atrapalhou, acho que esse estudo até atrapalhou. Eles não estão mais adotando filhos nos Estados Unidos. Por quê? Agora, as crianças que vão para adoção são obrigadas a fazer um exame. E esse exame, se constatar que a mãe era drogada, esses filhos também têm a preexistência de serem drogados. E os meninos pequenininhos têm que fazer o exame. E aí agora dificultou a adoção nos Estados Unidos, porque eles vão lá e falam assim, eu quero ver o relatório dele e a mãe mexer com droga. Não quero. Então, eu quero falar sobre algumas das coisas. Pastor, o que o senhor quer trazer hoje para nós? O que está debaixo do tapete? Porque às vezes a gente está na igreja e a gente não entende por que áreas na nossa vida não andam. Por que você está aqui, levanta a mão, vem para o culto de libertação e as coisas não rompem? E às vezes são coisas muito fáceis, porque está num culto de libertação, o pastor pode orar e o demônio manifestar, e o demônio... Pode ou não pode? Pode, mas a manifestação demoníaca não quer dizer que é uma libertação total, é só um sinal de que existe algo espiritual em você. Porque há muito tempo eu participei, né, quando a gente começa com libertação, eu queria que o pessoal prestasse atenção, não olha, fica mexendo com o celular agora no culto, não, é falta de respeito. E o que acontece? E a gente fica nessa trajetória, né? Ora expulsa, não. Nós precisamos jogar água sanitária onde está o problema e limpar. É o que a pastora Tânia Tereza sempre explica, né? A gente acostumou às vezes só, você vem aqui no culto, você não sai com a sensação de libertação? Sim, você sai daqui limpo, mas a gente precisa de ir lá no problema e limpar a sujeira para que as moscas não voltem na sua vida. Libertação é isso, é você ir lá no lugar do problema, limpar a sujeira, e aí sim as moscas vão parar de vir. Não adianta você só vir aqui hoje, aí às vezes a gente ora, você sai aqui com essa sensação gostosa, porque estar na presença de Deus é gostoso, mas quando você volta para casa, os pecados, as imundícies, as sujeiras estão escondidas debaixo do tapete. E é sobre isso que Daniel está fazendo. Sabe o que Daniel está fazendo? Ele foi para uma praça pública, rasgou sua roupa, vestiu roupas de pano de saco, colocou cinzas na cabeça, que é a maior humilhação, e diante de toda Israel,
ele começa a pedir perdão pelos pecados cometidos pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus bisavós, dizendo: nós precisamos de sarar aquilo que nós fizemos de errado. Nós precisamos de reconhecer os demônios que nós adoramos. Nós precisamos de reconhecer as alianças erradas que fizemos. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso falou para a gente não casar com esse povo endemoniado, a gente casou. Deus falou para que a gente não fizesse isso, a gente fez. E a gente precisa de hoje reconhecer o que fizemos de errado, pedir perdão para Deus, para que nós possamos ir embora daqui. Porque Deus não criou a gente para ser escravo. Deus nos criou para sermos livres diante da glória e do favor dele. Então Daniel começa a orar. E ele começa a denunciar o pecado de todo mundo, inclusive da sua família. E começa a pedir perdão pelo que eles tinham feito. Depois de 2 anos, Deus toca no coração do rei e eles são libertos do cativeiro da Babilônia. Então eu quero falar sobre isso, sobre 3 princípios, para que realmente a libertação aconteça na sua vida a partir de hoje. Que áreas na sua vida sejam modificadas a partir de hoje. Se você tomar uma decisão, no final do culto eu vou entender a sua decisão, de realmente querer a libertação para sua casa. Então, dentro da mensagem, eu quero trazer alguns testemunhos, até da minha vida, do meu dia a dia, que às vezes fica mais fácil para a gente conectar a palavra. Número 1, não tenha vergonha. Qual é a maior dificuldade de você vir para uma igreja e tratar a libertação na vida das pessoas? Vergonha. O que Daniel teve que fazer? Você está conseguindo entender que é a posição de Daniel? Daniel aqui é o chefe da província, o cara no mais sublime lugar, mandava em tudo, cheio do poder e da glória. Agora ele sobe lá e fala assim: gente, nós estamos aqui porque nós fizemos um monte de sujeira, a minha casa, aí todo mundo escutando. Provérbios 28:13, quem tenta esconder o seu pecado, não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia essa noite de quem confessa os seus pecados e abandona. Então eu quero trazer algumas das coisas para você entender no dia a dia. Eu fui pai aos 16 anos de idade. E aí 17 anos de idade eu fui pai de novo. Mas eu tive um plano muito legal, assim, demoníaco, quando a Débora estava no ventre. A gente resolveu matar a Débora. Quem aqui tem algum advogado aqui? Tem não? Advogado, o pastor é advogado. O que é uma tentativa de homicídio? Você saiu de casa e tentou matar alguém, não é? Só não conseguiu, mas você não quis matar? Um aborto é a mesma coisa, sim ou não? Nós tentamos matar a Débora. Tentamos matar, demos remédio, demos tudo que você imaginar. E tentamos matar a Débora. Mas para a glória de Deus ela nasceu. Mas a gente tentou, não tentou? E esse pecadinho ficou só entre eu, minha sogra e a mãe do meu... Só entre nós 3. Um pecadinho bem escondidinho. E aí o tempo passa, irmão. Eu vou para a igreja, tudo muda. As coisas mudam, as coisas andam e está tudo bonito. Eu estou na igreja levantando a mão. Mas a vida amarrada em algumas áreas. Áreas na minha vida abortada. Áreas na minha vida dando errado. Mas você não tem entendimento. E aí a minha filha casa. Eu já estou na igreja, já sou pastor. E agora que interessante, a minha filha tenta engravidar, menina. E sabe o que acontece? Ela não engravida. Ela tem um problema no útero, não engravida. E ela leva o marido para fazer exames, ela leva o marido para orar. Pai, tem alguma coisa errada? Não tem lógica, eu não tenho nada, o Paulo não tem nada, mas a criança não vem. Eu falei, se minha filha, não vamos orar hoje, porque esse menino vai chegar é hoje. Ela falou, pai, para de brincadeira. Eu falei, não para não, vem aqui em casa. Fizemos um momento de oração, chamei alguns pastores lá em casa. E lá eu precisei de fazer o que, irmãos? Confessar o meu pecado para minha filha. Falei, Débora, é um momento bem delicado, mas nós tentamos te matar. E foi uma noite de choro, irmãos. Porque você ter que confessar para o seu filho que você tentou tirar a vida dele, não é brincadeira. Mas a gente sabe que quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso. Mas quem confessa, alcança o quê? Alcança a misericórdia de Deus. Alcança o favor de Deus. A minha filha sai da nossa casa muito triste, mas depois de 40 dias, a Cecília está no ventre da minha filha. 40 dias, 40 e poucos dias, ela me liga, pai, estou grávida. Eu acredito que já naquela semana ela já...
Satanás perdeu o acesso. Porque quando você expõe um problema e um pecado e coloca ele para fora, Satanás perde a ação naquele lugar. Mas quanto áreas na nossa vida estão escondidas, você pode vir em culto de libertação a sua vida inteira, que nada vai acontecer, porque a libertação acontece através de você e não do pastor. A libertação acontece quando daqui a pouquinho você consegue reconhecer as falhas que você vem cometendo, e só você e o diabo, coisinhas que estão só debaixo do seu tapete, que estão ali escondidinha, que você está guardando as 7 chaves, e você está fazendo, sabe o que? Você está só transferindo essa sujeira para a sua próxima geração. Se essa sujeira não for confessada, essa sujeira está sendo transferida para quem? Para a sua próxima geração. Então por isso que eu sou um cara esperto. Minha esposa às vezes fala, nossa, sua boca é grande demais, porque eu não guardo pecado. Sabe por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade com quem eu estou deixando sobre a terra, uma responsabilidade espiritual que eu estou deixando sobre os meus filhos. Porque um pecado escondido, ele tem acesso para o meu futuro, mas um pecado confessado, ele é estabilizado na minha geração e é anulado para o meu futuro. Mas enquanto ele continua escondido, então eu quero te trazer mais uma história só para você abrir a sua mente e o seu entendimento. Uma família me chamou para me orar, uma família riquíssima. Sabe quantos pés de cafés eles tinham na fazenda? 5 milhões de pés de café. E eles me chamaram, sabia que eu mexia com a libertação, traz esse pastor aí para orar para nós então, vamos ver se isso é demônio, o que é. E comecei a orar lá, fomos orar, irmãos, a filha crente, a mãe crente, presta atenção, e a avó viva ainda, 3 gerações. E eu comecei a conversar, não pastor, aqui todo mundo adora Deus, olha minha avó aqui, a anfitriã da família, aceitou Jesus, depois minha mãe. Eu falei, nossa, que bênção, e comecei a falar de raiz de iniquidade. Aí a vozinha fez assim para mim, o pastor, eu falei, já vem B.O. aí. Só que ela me chamou para o escritório, nós fomos conversar escondido, queria escondido. Ela balançou o dedinho assim, pastor, eu entendi esse negócio aí de maldição hereditária aí que você estava falando, de raiz de iniquidade, né? Aquilo que a gente faz. Então, pastor, essa fazenda aqui, pastor, a maioria dos lotes aqui foi tudo roubado. Meu marido, ele tinha capataz, e ele ia nas fazendas menores e falava, ou vende ou morre. E eu estou aqui lembrando das famílias indo embora, e o prejuízo que meu marido causou para ter essa fazenda nas costas de gente simples. Olha que legal, irmão, o avô, o neto, os filhos, 3 gerações, e agora quem está pagando os netos, planta, mas não colhe. Fizemos, aí virei para ela e falei assim, nossa, só não podia ter contado isso para mim. Ela falou assim, isso eu vou levar para o caixão, tá pastor? Filho, eu sou dedo duro, eu vou ter que contar para todo mundo. Ela falou, você não vai fazer isso? Eu falei assim, mas a senhora quer deixar esse problema para os seus filhos, uma conta que não é deles, eles pagar por uma conta que é sua e do seu marido? E aí chororou, mas ela resolve então confessar. Não foi ela, mas ela era coparticipante do crime, sim ou não? Que era esposa, podia falar com o marido, para que está errado. E aí o que acontece? A gente faz um ato, não tem como a gente ir atrás de 3 gerações, irmãos, para pagar ninguém. Mas a confissão sarou aquele povo, eles estão exportando café para a China, para o Japão. Parou de dar, os pés de café apodreciam, a terra foi sarada por uma confissão. Às vezes você está trabalhando na empresa, roubou na empresa. Gente, eu acredito numa vida de dificuldade, mas eu não acredito, eu acredito em momentos de dificuldade, eu não acredito numa história de dificuldade. Tem gente que está na igreja a vida inteira capengando, não anda de jeito nenhum. Tem alguma coisa, irmãos. Porque a Bíblia fala que em Cristo nós somos nova criatura, nós somos uma nova história, um novo ciclo. Agora, o que pode prender você de fluir em Deus? Pendências que precisam ser resolvidas. Pendências que precisam ser resolvidas. Agora, você acha que é a oração do pastor que vai resolver essa pendência? Eu não estou dizendo que a oração de um homem de Deus não tem poder, mas existem áreas na sua vida na libertação que é você que resolve. É eu que resolvo. Então sabe o que Daniel começa a fazer aqui nesse texto? Ele começa a resolver as pendências espirituais. Ele fala assim, ó, eu sofri, sou eunuco, mas a minha próxima geração vai viver o sobrenatural daquilo que Deus tem para cada um de nós. A nossa geração vai viver debaixo. Se for para Jesus, pode bater palma, não tem problema, é isso? Para ele sempre pode.
Segunda solução para que o milagre chegue na sua casa e a libertação: arrependimento. Atos 3,19, portanto, se arrependam e volte para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês. Olha que lindo. Portanto, arrependam-se e volte para onde? Para Deus. E o que? Se arrependa do que você fez, para que Deus continue trabalhando em seu favor. Gente, é fácil da gente entender o mundo espiritual. Se você entender o mundo espiritual como um tribunal de justiça, quem é o juiz? Deus, o Todo-Poderoso, sim ou não? Quem é o advogado? Jesus. Agora, quem é o promotor de justiça? O diabo trabalha com o quê? Como um promotor de justiça, oferecendo o quê? As suas iniquidades e acusações. Agora, para o advogado representar você diante do juiz, como ele pode vencer no tribunal? Senhor juiz todo-poderoso, a sua palavra diz que ele se arrependeu, então o senhor precisa de zerar, tira isso da mão de Satanás. Acessos só são tirados da mão de Satanás quando o seu coração se inclinou em arrependimento. Mas enquanto, eu não sei você, eu estou há muito tempo na igreja, eu acho interessante, teve uma época das igrejas que a gente estava trazendo os ex-bandido, ex-matador, você lembra dessa época? Ex-bruxo, quem lembra disso? Meu Deus do céu, as igrejas lotou desses negócios. E aí um dia foi um cara pregar no meu culto, não posso falar o nome, mas ele foi lá pregar e falava que era amigo do Charlie Brown Jr., e foi lá pregar no culto, e está lá pregando e pregando, não, porque eu fiz pacto com Satanás, eu matei 2 crianças, e nós fizemos pactos com o demônio, e não sei o quê. E aí acabou o culto, irmão. Os caras, em vez de estar arrependidos do que fez, eles contam como se fosse uma glória, né? Aí eles subiram no altar. Ô amigo, tudo bem? Você sabia que esse culto é gravado, né? Ele falou, pastor, que benção, depois você me doa, mas eu já estou com vontade de arranhar você. A minha vontade é de te matar já. Porque se eu tenho um filho perdido, irmão, você tem que me dar conta dessas crianças. Vem cá, deixa eu te perguntar, você foi na delegacia para falar essas crianças que você falou que matou aí, que fez pacto com não sei quem? Vai ser a nova criatura, você precisa de ir lá dar conta, porque de repente tem uma família aí que está atrás dessas crianças e não achou. E, irmão, esse trem deu um problema no culto. Vocês não têm noção. Estou falando sério, lá na Lagoinha, deu um problema. Falei, rapaz, se é réu, eu confesso. Se eu tenho um filho perdido, você vai ter que dar conta. Não foi bem assim, não, pastor. É porque eu só vi de longe. Arrependimento. Às vezes a gente está na igreja e fez um monte de atos errados, contrários, mas está aqui. E isso não se arrependeu disso. Isso não mexe com você. Já viu gente que peca, e o pecado já ficou normal para ele. O pecado já não conflita as entranhas dele. Ele está normal, ele está normalizado. E o que está acontecendo aqui é que Daniel está gemendo, irmãos. Ele começa a olhar a desobediência do povo. Ele começa a ver as consequências que foi gerado na vida dele. Você tem noção o que é um homem perder o seu direito de ser pai? Por ser escravo, porque o outro errou. E Daniel está ali arrependido, falando, Deus, pelo amor de Deus, eu não quero viver mais desse jeito, a nossa geração. E tem gente que está na igreja, e ele está no culto de libertação, até levanta a mão, mas os pecados dele não mexem mais com ele. E às vezes você não está entendendo porque que áreas na sua vida não estão andando, porque tem pendência aí que precisam ser resolvidas. Agora, para pendências ser resolvidas, elas têm que ser o quê? Confessadas, debaixo de arrependimento. Terceiro ato, confissão. Portanto, se confessar os seus pecados uns aos outros e fazer uma oração uns pelos outros, para que você seja curado. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito o quê? Poder. Você lembra Davi quando estava escrevendo o Salmo 32? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estio. Confessei os meus pecados, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoou a iniquidade do meu pecado. Daniel sentia dor, sentia peso, e a igreja vem perdendo isso. Inclusive, eu posso falar da minha igreja.
que às vezes atrapalha os outros de confessar. Que às vezes, se tivesse um pecado na igreja, se você confessa, o cara, ao invés de curar o seu pecado, ele vai lá e te expõe para a igreja e te exclui. E a gente está perdendo isso. Você não pode confessar um pecado, porque você confessa para o irmão vai lá e coloca na rádio peão. Sim ou não, irmãos? Às vezes a gente não confessa porque tem medo. Eu mesmo tive medo, quando eu estava na minha igreja, depois que já estava lá, eu precisava de confessar esses pecados. Falei, gente, se eu contar isso aqui, eles vão me excluir. E está tudo errado. A igreja, por que tem uma cruz na igreja? Porque aqui é um hospital. Um hospital que está disposto a ouvir os seus problemas, orar por ele, sarar ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, às vezes, com quem confessa, sabe? Porque às vezes você vai confessar para alguém que não tem ouvido para te ouvir. Procura os pastores, né? Procura um psicólogo crente, aí você já paga a terapia e já sai de lá curado também, porque ele tem autoridade para orar por você e te abençoar. A Bíblia não está dizendo que tem que ser pastor, a Bíblia está dizendo que confessar seus pecados uns com os outros. Você só se torna forte em vencer um pecado quando você consegue tirar a roupa e mostrar onde está sujo. Estou vendo que o povo está até preocupado olhando para mim assim, mas Deus quer limpar a casa hoje, irmãos. É uma mensagem simples. Deus quer limpar a sua geração. Agora, para Ele limpar, o que eu tenho que fazer? Número 1, não ter vergonha, arrepender e tirar a roupa. Quando você vai no médico, o que você faz? Descobre a doença que eu tenho, é assim que você fala? Não, você já sinaliza onde tem problema. E o médico vai dar a receita e vai sarar aquele lugar. Então a gente está vivendo um tempo que Deus não deixou de fazer. É você que está impedindo para que a glória de Deus se manifeste dentro da sua casa. E eu sei do poder da consequência de uma porta aberta na sua casa. Eu sei o poder de uma porta aberta na minha vida. Eu sei. Eu sei. O poder de uma legalidade que você abre. 2014 eu tive um problema lá em casa, eu fiz vasectomia. E minha esposa queria ter mais menino, né? E eu não queria. Mas fui lá e fiz sem avisar ela e ela ficou brava, tá aqui. E aí você sabe, mulher brava, qual a consequência de uma mulher brava em casa, né, irmãos? Os maridos sabem, não sabe? A consequência, não sabe? Cadê os homens, gente? Vocês estão vivos aí, sim ou não? É ou não é? A consequência todo mundo sabe, né? É ou não é? Sim ou não? Aí você ora hoje que isso vai acabar em nome de Jesus. E eu vou fazer o exame espermograma 2014. Sabe o que acontece? Há mais de 2 meses sem ter relação em casa, eu saio de lá viciado em pornografia. E aí? Eu nunca tive problema com isso. Eu nunca tive problema com isso. E eu tinha 2 escolhas. Porque eu estava indo nos cultos pregar, mas na hora de orar eu descia do altar, porque eu tinha medo, temor a Deus, e mandava o pastor Marcio, que era meu auxiliar, orar. Aí o Marcio falou um dia comigo assim: oi pastor, por que você não está orando mais? Eu falei: rapaz, eu estou vendo a unção no você. Ele falou: pastor, mentira, só adoro orar para o povo, já tem uns 2, 3 meses que você não ora para ninguém. Ou eu continuava imundo, ou eu trazia cura para minha casa. Eu não estou dizendo, irmãos, a minha mulher tinha maturidade para ouvir isso, tá? Minha mãe é psicóloga, cuida de doido, então eu sou mais um doido que ela cuida, então... Só que tem mulher que não dá para escutar isso, né? Porque ela vai jogar isso na cara do marido a vida inteira, né? Então a gente tem que tomar cuidado até para confessar as coisas. Mas minha mulher tinha maturidade para ouvir. Chamei um pastor lá em casa, falei: vem aqui em casa. Guardel, você é uma benção. Falei: não sou uma benção. A minha casa está podre. E eu preciso que venha cura aqui dentro da minha casa. E o pastor Marco Aurélio vai lá em casa. Olha que interessante. A minha esposa pecou? Não, pecou não? Não. Mas quando o Marco Aurélio chega lá em casa, o meu pecado contaminou a minha esposa. Quando o Marco Aurélio chega lá em casa, ele coloca a mão no peito da minha esposa. Não sei se ela lembra, ela vomitou um trem assim na hora. A sua consequência azeda a sua casa. Pecados que você está fazendo apodrece a sua casa, não só você, apodrece a sua esposa, apodrece seus filhos. Agora olha que praga dos infernos. Passado-se um tempo, quem eu pego envolvido com pornografia dentro de casa? Meu filho caçula.
Oh, mas quem que abriu a porta? Ah, tá conseguindo entender, irmãos? A gente saía direto e ele sempre ficava para trás. Um dia eu falei, amor, vou voltar porque tem alguma coisa errada lá em casa. E quando eu volto, encontro o Samuel vendo vídeo pornográfico. E aí eu falei, Samuel, fica tranquilo. Eu abri essa porta. E eu vou fechar ela agora. Ele falou, que isso, pai? Eu sou o responsável. Eu assumo a culpa. Eu fiz atos ilícitos aqui dentro da nossa casa. E eu vou orar junto com você. Você nunca mais vai fazer isso. Oramos. Nunca mais. Sabe o que significa uma porta aberta? Existe um acesso do inferno na sua casa. E essa noite eu queria pregar uma mensagem bem simples. Mas eu queria te convidar a fechar portas hoje. Eu queria te chamar hoje a convidar e você ter coragem de levantar o tapete que está pregado igual esse assim, ó, mas achar um lugar e arrancar as imundícias. Que só você e o diabo sabem. Você acha que é fácil às vezes eu falar isso tudo aqui no altar? Não é não. É vergonhoso. É sujo, é feio. Pô, pastor, mas você mexe com libertação e errou nisso, errei. Mas estou aqui me despindo diante da igreja para você entender que tirar a roupa gera cura na sua casa. Expor áreas que precisam de ser curadas só vai trazer cura se você tirar a roupa. Quando a gente olha para a história de Naamã, Naamã não foi curado porque ele mergulhou no Rio Jordão. Vocês precisam entender isso. Todo mundo acha que Naamã ficou curado porque ele mergulhou no Jordão. Não, o Jordão foi só uma desculpa para Deus falar com ele assim: eu só posso curar quem tira a roupa. Eu só posso curar quem expõe as suas feridas. Porque quando você expõe, Jesus não abandona ninguém. Ele é o advogado hoje que é advogar e tirar toda a culpa que está dentro da sua casa, toda a imundície que está sobre a sua casa. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e toda a nossa culpa. No Antigo Testamento você tinha que fazer um holocausto, oferecer um carneiro e acabou. Mas depois de Cristo, Ele fechou isso, dizendo: só confessa que eu libero o favor sobre você. Você não precisa de sacerdote nenhum. Você só precisa de abrir a boca, tirar a roupa e falar: eu tenho problema nessa área, eu quero ajuda aqui hoje. Chega de só vir no culto e realmente não ver algo novo acontecer na minha vida. Chega de só vir aqui e receber a oração, mas voltar para casa e continuar carregando esse pecado. Chega de vir no culto e continuar com essas imundícias, com esses esconderijos que só eu sei, e nada está acontecendo na minha vida. Não é porque Deus não quer, é porque você precisa de desejar que algo novo vai acontecer em você hoje, se você dá um ponto final em áreas na sua vida. Confessar, abrir a boca, porque na hora de pecar a gente tem uma coragem danada, mas agora na hora de confessar você tem que ser mais homem ainda e mais mulher ainda. Às vezes você está aqui no culto e as coisas não andam, porque você, né? Um dia eu venho aqui pregar sobre isso, Lachon Hará, sobre o poder da língua maldizente. Porque a gente acha que pecado, irmãos, é só ficar, é só sexo. A igreja, não, às vezes é um fofoqueiro do inferno. Essa língua sua só destrói a vida das pessoas. Está conseguindo entender? A gente não batiza o cara que fuma, mas batiza o que está fazendo fofoca. Não é diferente? Estou falando da minha igreja, tá? Eu não sei a realidade dessa igreja, estou falando da minha. Esses dias eu briguei lá. Falei: nossa, você está batizando essa menina, você é uma fofoqueira. E o outro que está fumando, você falou que não pode batizar. Olha que doideira. Olha que desequilíbrio. E às vezes você está pecando em várias áreas na sua vida e não está entendendo. E está fazendo um monte de atrocidades e está achando que está tudo normal. E eu vim aqui hoje, Deus me deu uma palavra. Vocês não sabem o que eu estou sofrendo de ontem para hoje. Porque todas as vezes que Deus me dá a direção para pregar essa mensagem, sabe por quê? Porque Ele quer remover alguma coisa. Mas Ele não quer remover nada para expor ninguém e para te trazer vergonha. Ele quer trazer cura. Porque Ele está cansado de ver você perder. Daniel está aqui agora com 82 anos de idade, irmão. Já está quase morrendo, a vida já acabou. Imagina se Daniel tivesse tido essa percepção espiritual lá atrás. Ele teria já resolvido o problema, ó. E às vezes a gente está aqui protelando.
Pecados ocultos que só você, o diabo e Deus sabe. Coisas errôneas que só você sabe. Para encerrar o conteúdo de testemunho e vou orar. Tinha uma menina no meu culto que não arrumava emprego. Eu falei, gente, não tem lógica, minha filha, você já está aqui 2 anos. Tem um demônio na sua vida que não tem lógica, então você é muito ruim de serviço. Não, pastor, eu oro. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Tem. Um dia ela resolveu confessar. Ela trabalhava no caixa do supermercado. Sabe o que ela fazia? Todo dia a família dela ia lá, ela roubava, eles passavam a compra sem registrar. Olha, mas não tem nada a ver. Tá conseguindo entender, irmão? Pecadinho assim, gente boa. Ela passava uma carne sem registrar, tranquilo, perdeu o emprego. E eu sou mais doido ainda, falei, cara, você vai lá pedir perdão ao seu patrão. Ô pastor, vou ser preso. Eu falei, tomara que seja. Aí, só que você não vai ser presa não, que não tem flagrante, não tem nada, vai lá pedir pro cara perdão. E quantos anos você fez isso? Você, pastor, o tempo todo que eu trabalhei lá. Tá conseguindo entender a miséria agora na casa? Roubou 2 anos, mas está vivendo 2 anos e tanto de miséria. Sem trabalho, dependendo de cesta básica, uma desgraça. E está achando que está normal, mas está lá no culto do Adeus, levantando a mão. Liberta, Senhor. Não, liberta não, toma vergonha e muda a rota. Libertação é mudar a rota, irmãos. Libertação é mudar comportamento, isso é libertação. Mudar a rota é abandonar o pecado, abandonar o erro, confessar, se arrepender e tocar. Isso é libertação. Porque tem gente que acha que libertação é só botar a mão na cabeça, sai demônio. Não, irmão, às vezes pode piorar. Porque isso é bíblico. Porque você expulsa o demônio e a pessoa vai embora para casa, mas continua com as pendências, aparece o outro demônio, não, volta, mais 7, porque ela não confessou, ó, nós temos legalidade para voltar. A Bíblia, sim ou não? Sim ou não? E ela me escutou, você acredita que ela foi lá? Aí chegou, foi conversar com o cara, o que foi? Eu te mandei embora. Não, eu preciso te confessar, o pastor mandou. Mas confessar o quê? Então, mas dá pra gente falar assim, separar. Eu falei, não, fala aqui mesmo. Eu falei, não, é porque eu te roubei. Ele falou assim, o quê? Eu roubava aqui no caixa, o pastor mandou vir cá te pedir perdão, minha vida está amarrada. Ele falou assim, quem fazia isso aqui? Ela falou assim, todo mundo. Ele falou, mas todo mundo quem? Os 17 caixas. Eu quero te ensinar o poder da confissão. Ele virou para ela, você vai me pagar, esse pastor é de Deus mesmo. E quem que é esse cara? Ele me ligou. Você vai me pagar? Eu falei, eu pago. Ele falou, eu te pago. Eu falei, então tá bom. Então a partir de hoje você está contratada para não deixar mais ninguém roubar de mim. Você vai voltar a trabalhar. Mas a partir de agora você não deixa ninguém roubar de mim. Está conseguindo entender? Quem confessa os seus pecados, sara a sua terra. Confessei seus pecados. E Deus restituiu o trabalho dela debaixo de uma confissão. Debaixo de uma confissão. Confissão. Eu sei os demônios geracionais que tentam oportunar minha casa. E a gente acha que não, irmãos. É só você parar um pouquinho e dar uma analisada na sua vida. Porque eu sei o poder de uma porta aberta. Minha mãe abriu uma porta para demônios na nossa casa que só Deus sabe o que nossa casa viveu. Minha mãe gostava de uma macumbinha. Quem já foi centro espírita? Alguém já foi? Adorava. E a aliança que minha mãe fez com os demônios destruiu a nossa casa. Minha mãe tinha medo de perder meu pai. Meu pai era branquinho, cabelinho, ela era negra, né? Ciumenta, doida. Na fraqueza fez aliança com os demônios. E eu custei a entender porque que meu pai traiu minha mãe. Eu não entendia. Meu pai tinha um caráter absurdo. Mas a minha aliança que minha mãe fez com os demônios destruiu a nossa vida. Começou a destruir minha vida. Você vê, com 16 anos eu já era pai. Uma desordem na nossa casa. Por uma porta estabelecida ao reino das trevas. Você precisa entender que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que ele não precisa de muita coisa para destruir a sua geração. Ele só precisa de uma vaga. Ele só precisa de uma frestazinha. Ele só precisa de uma oportunidade. Vamos ficar de pé, que eu gosto de manter o horário que o pastor pediu.
Eu quero fazer uma oração nessa noite. Uma só. Uma oração. Só que para fazer essa oração, tem que ter disposição dentro de você. Mas eu queria fazer uma oração para você que está aqui nesse culto nessa noite, de libertação. É um culto de libertação. E você entendeu essa mensagem, passou essa mensagem para mim. Eu preciso fechar algumas portas lá em casa. Sai do seu lugar e vem para frente, eu quero orar por você. Saia do seu lugar, Deus quer sarar você. Deus quer sarar você. Você que deu prejuízo na sua empresa. Eu preciso ver aqui, Deus, mulheres que já fizeram aborto e nunca confessou isso. Sai do seu lugar. Quero orar por você.